Bom, tema 6, Física 1, leitura do texto e estudo do texto. Trombadas ainda piores. Quando as trombadas são entre carros de tamanho muito diferente, surgem novos efeitos muito interessantes. É isso que nós vamos ver aqui, tá? Então, produzindo mais trombadas em casa. O que vamos ver desta vez? Para você que não se satisfaz com batidinhas suaves, estamos propondo algo um pouco mais pesado. Que tal uma boa e velha batida ao estilo Fusquinha contra Jamanta? Você precisa apenas arranjar 2 carrinhos, sendo um sensivelmente mais pesado que o outro, e siga as instruções como se fosse uma receita médica e... sai de baixo! Atropele o caminhão! Atropele o carrinho estacionado com a sua querida jamanta de 2 eixos. Conte para a sua tia como foi essa espetacular experiência e diga o que aconteceu ao carrinho. 2. Passa por cima! Lance um pequeno veículo automotor para bater na traseira da sua jamanta em miniatura parada. E não esqueça de nos contar o que aconteceu com cada um deles. 3. Eu não tenho medo. Agora bata o carrinho e o caminhão de frente. Tente diversas velocidades para que cada uma delas você possa anotar. Para todas as colisões, relate minuciosamente, tá? Todo o ocorrido. Ok? Então, vamos continuando. Veja só. Você já se massou hoje? Na física, empregamos a palavra massa para designar o que normalmente se chama de peso. A massa pode ser medida em gramas, quilogramas, toneladas e assim por diante. E a palavra peso, em física, é empregada em outras circunstâncias que vamos estudar mais tarde. Ok? Batida, sai da frente. Bom, se vocês perceberam, logo aqui ele mandou tu fazer, tá? O livro mandou tu fazer 3 experimentos e anotar. Observe o que diz o primeiro, o quadro 1, o caminhão jogado no em cima do fusquinha. Veja o que diz o 2, tá? Veja o que diz o 3. O 1, você percebeu, o fusquinha tá parado e ele vai bater na traseira do fusquinha, tá? O 2, o carro maior tá parado e o fusquinha vai bater na traseira dele. O 3, os dois vão estar de frente, dotados com o mesmo movimento. E o que vai acontecer? Agora, tá? Nós vamos estudar esse texto aqui, ó. Em geral, nessas trombadas, o carrinho sai à sua velocidade superior. Aqui o caminhãozinho que bate possuía antes. E o caminhãozinho parece perder pouco movimento. Baseado nisso, alguém poderia até propor alguns valores. Claro que influi, não é? Vamos ver quais são os valores que foi colocado aqui. Olha aqui. Antes, suponhamos que a jamanta esteja com 20 km por hora. E suponhamos que depois a jamanta fique com 0. Não, o fusquinha está com 0. E a jamanta está com 20. Suponhamos que a jamanta ficou com 10. Reduziu pela metade, não é? Sua velocidade. Agora o carrinho comum adquiriu 25 km por hora. Uai, cadê a conservação do movimento? Então, se você olhar aqui, ó, espera aí, antes de sair somando os valores, lembre-se, nessa batida os carrinhos não são iguais, ok? Isso não influi em nada. Claro que influi. O caminhãozinho tem massa maior. Suponha, por exemplo, 20 gramas para o carro e 50 para o caminhão. O caminhão equivale a mais de 2 carrinhos. Então, como é que ficaria o antes? Olha, a jamanta com 50 gramas, 20 km por hora, vai produzir 1.000 unidades de movimento. Já o carrinho vai estar parado, 0 unidade de movimento. Depois, como é que vai ficar isso? Olha só. Depois
que vai haver transferência de movimento, não é? Como é que vai ficar a jamanta? Ela tinha 20, foi para 10. Se eu multiplicar 10 vezes a massa da jamanta, ela caiu para 500, caiu pela metade sua quantidade de movimento. E o Fusquinha, que estava parado, mas que ganhou a velocidade de 25 km por hora. Ora, a massa dele é 20 gramas, se multiplica 25 vezes 20, ele vai ganhar 500, não é isso? Logo, observe aqui, se eu juntar 500 de movimento da jamanta com mais 500 do Fusquinha, eu vou ter os 1000 gramas quilômetro por hora. Sendo fiel às unidades de medida aí. Como explica-se isso? Como você deve ter percebido, se simplesmente somarmos as velocidades dos veículos antes e depois, não vamos obter nenhuma conservação. Isso porque não levamos em conta que cada carrinho possui massa do que o outro. Quantidade de massas diferentes. E quando falamos em quantidade de massas, estamos falando de quanto movimento há. Em um caminhão, há mais movimento do que um carrinho, com a mesma velocidade. Simplesmente porque há mais matéria em movimento. Por isso, a quantidade de movimento é massa multiplicada pela velocidade. Olha a fórmula aí. Qzinho é igual a m vezes v. Então, se você faz a segunda batida, pode ter visto o carrinho parar e o caminhão ir para frente bem devagarinho. Olha aqui. O carro antes, ele está vindo em movimento e o caminhão está parado. Aí o carrinho se taca na traseira do caminhão, levemente o caminhão vai para frente. Usando os valores da massa do exemplo acima, tente mostrar numericamente como é que essa conservação da quantidade de movimento é explicada. Ou explica o fato do caminhão sair tão devagarinho. Use o modelo da batida anterior. Bom, aqui nós vamos ter esse temazinho aqui, ó. Batida, eu não tenho medo. Pensemos agora na batida frontal entre o carrinho e o caminhão. O que pode acontecer? Você deve ter visto que, em geral, o caminhão manda o carrinho de volta e ainda permanece em movimento. E poderia ser algo assim. Vamos ver. Olha aqui. Quantas gramas é o carrinho? 50. Qual a velocidade do carrinho? 20 km por hora. Ok. Agora, eles vão bater frente com frente. E o carrinho pequeno, o Fusquinha, como é que vai estar? Ele vai efetuar o movimento direita e esquerda. Então, ele vai ficar com a velocidade menos 20, tá? Multiplicado por 20 gramas, que é a massa dele, que vai dar um total de menos 400. Ok. Agora, 1000 menos 400 vai dar um total de 600 gramas vezes quilômetro por hora. E depois, como é que fica depois do movimento? Suponhando que a velocidade do caminhão agora passou para 8 km por hora, tá? Quando eu multiplicar pela sua massa, que é 50, ele vai adquirir a quantidade de movimento 400 gramas por quilômetro por hora. Então, agora eu tenho a velocidade do carrinho, né? De menos 20, agora ele é 10 km por hora, porque ele vai inverter o movimento, não vai ficar mais, o movimento dele agora não vai ser mais direita, esquerda, né? Porque ele foi invertido, vai ser esquerda, direita, e não direita, esquerda, como anteriormente. Então, quando eu multiplicar 20 vezes 10, eu vou ter um total de 200, ok? Aí agora vai se somar os 400 da jamanta, mais os 200, tá? Do Fusquinha, que vai dar um total de 600 gramas vezes quilômetro por hora. Observe que foi preservada a quantidade de movimento. E observe que o carrinho volta com 10 km por hora e o caminhão continua em frente com 8 km por hora. Antes da batida, a quantidade de movimento total era 600 gramas vezes quilômetro por hora. E assim permanece após a batida. Ou seja, mesmo contando a mesma velocidade que o carrinho, mesmo estando com a mesma velocidade que o carrinho,
o caminhão tem mais quantidade de movimento do que ele. Se você lançasse o carrinho com a velocidade suficiente, ele poderia fazer o caminhão recuar, será? Tente fazer isso com os carrinhos. Quando conseguir, chute valores e faça as contas como no exemplo acima. O carro destruidor. Um caminhão de tamanho normal possui uma massa de 20 toneladas e trafega a 60 km por hora em uma estrada de rodagem. Você certamente nunca deve ter visto um carro que empurrasse um caminhão. Um carrinho que empurrasse um caminhão ao se chocar frontalmente contra ele. Isso porque sua velocidade teria que ser muito alta para poder mandar esse caminhão para frente. Você consegue estimar a velocidade que um carrinho precisaria ter para empurrar um caminhão? Que tal fazer um experimento para a gente ver isso? Aqui eu tenho exemplos ilustrativos aonde tem muita injeção de linguiça, mas que vocês vão retirar os dados, tá? Do antes e o depois e vão montar esses dados. Eu tenho aqui esse professor de física fazendo um experimento com sua aluna, onde ela vai ficar numa pista escorregadia de patins, onde a massa do corpo dessa aluna dele vai ser somada com a massa do corpo desse cachorro morto, mostrando que esse cachorro, o movimento do cachorro, quem vai propor é a própria moça, que está segurando ele, e ela vai adquirir, tá, um movimento aí proporcional à massa que ele está. O problema é que você joga esses dados aí, tá? E diga o que aconteceu com essa menina. Eu faço os cálculos e digo o que aconteceu com o SPET. Em todos os seus detalhes. Aqui nós temos uma colisão que está identificada essa atividade como 1909, colisão fatal. Onde nós temos dois carros que vai bater de frente, tá? Elas são frontais. Cada um desses veículos estão desenvolvendo uma determinada velocidade. E cada um tem uma determinada massa. O que foi que aconteceu? Resolva esse problema de uma vez, tá? E descobrindo se um deles estava usando ou rodando com a velocidade permitida por lei. Esse outro problema aqui, vocês vão encontrar esses dois robôs que estavam perdidos pelo espaço devido à sua nave espacial ter explodido. E os dois se encontraram. E partiram para um abraço. E ele quer que você chute, dê a velocidade para um, atribua a velocidade para um, e com essa velocidade atribuída, você descubra qual é a velocidade do outro, tá? Dê valores possíveis para as velocidades de ambos os androides antes da colisão, de acordo com a conservação da quantidade do movimento. Então, só é tirar os dados aí, ok? Aí, nós temos aqui mais um problema de vestibular, onde vai usar esses conhecimentos que a gente falou aí, tá? Olha, a respeito do vagão do trem, para você escolher a alternativa certa. Aí depois tem essa daqui também, quero que vocês anotem, me dê a resposta depois, resultadinho perfeito. Aí temos algo para a gente comentar aqui, um texto para ser comentado. Na física e na vida, é sempre necessário se preocupar com as unidades em que as quantidades são medidas. Massas podem ser medidas em gramas, quilogramas e toneladas. Tempo pode ser medido em segundo, horas, séculos e outras. E distância e tamanhos são medidas em muitas unidades distintas, né, das quais as mais usadas no Brasil são o milímetro, o centímetro, o metro e o quilômetro. Quando fazemos cálculos, as unidades se misturam. Velocidades, por exemplo, misturam-se a distâncias e tempo. Quilômetros por hora ou metros por segundo. A quantidade de movimento mistura-se a 3 unidades, como nós já vimos anteriormente. Massa se mistura com distância e com a unidade de tempo. E em outros países, unidades estranhas, como milhas, pés, polegadas, né? São também usadas para medir distâncias. Também são usadas outras unidades para medidas de massa, outras quantidades importantes do dia a dia internacionalmente. Ficou definido que as unidades metro, segundo e o quilograma
seriam usados como padrão. E elas são chamadas de unidade do Sistema Internacional ou unidades do SI. Vejamos essa tabela aqui, onde nós temos aqui a grandeza comprimento, a grandeza massa e a grandeza tempo. Nós temos aqui grandezas, o que a gente chama de grandeza escalar, tá? O que são grandezas? Grandezas físicas escalar. É tudo aquilo que eu posso medir, tá? Então, quais são as grandezas que eu posso medir? Comprimento, massa, tempo. Então, qual é a unidade básica de cada uma dessas aqui? A básica são a menor unidade. Por exemplo, o comprimento, a menor unidade básica que eu utilizo aqui, não vou dizer a melhor, vou dizer a menor, vou dizer a central, é o metro. Aí eu vou ter os múltiplos do metro e os submúltiplos do metro. A unidade básica do grama, da massa, aliás, é o grama. Eu vou ter múltiplos do grama, submúltiplos do grama. E eu tenho as unidades de tempo, tá? A básica, que eu uso para formar tudo, no caso seria o segundo, não é? E vários segundos, quando se juntam, eu tenho minutos, vários minutos eu tenho a hora, várias horas eu vou ter aí o dia. E vários dias eu vou ter aí a semana, e assim vai se somando. Então, quando eu falei para vocês a respeito do tempo, tá? Eu me refiro a várias e várias unidades que existem, porém, a menor de todas que remontam as que vão vir, tá? Eu chamo de segundo. Mudando de unidades. Às vezes é necessário mudar de unidades. De grama para quilograma, de quilômetros para metro e assim por diante. Isto é fundamental para compararmos coisas que estão medidas em unidades diferentes ou medida diferente. Na física, uma das coisas importantes a saber é passar quilômetro por hora para metro por segundo e metro por segundo para quilômetro por hora. Então, vamos tentar responder. Qual carro está correndo mais rápido? Um que está a 25 metros por segundo ou outro que está a 60 quilômetros por hora? Eu tenho uma dica aqui do lado para você fazer essa análise e dar a resposta baseada nisso aqui. Fazendo as contas, sabendo que 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. 1 hora, 3.600 segundos. Se eu tenho 60 quilômetros, eu vou ter quantos metros? 60.000 metros, tá? E se eu tenho 60 quilômetros por hora, significa que está tudo sendo dividido por 3.600 segundos. Quando eu executo esse cálculo, eu vou ter um número aí de 16,7 metros por segundo. Então, eu posso concluir que qual dessas unidades aí é a mais rápida? Porque quando eu peguei 60 km por hora e transformei em metro por segundo, eu encontrei 16,7 metros por segundo. Isso me leva a crer que 25 metros por segundo é uma velocidade maior, um grau de deslocamento muito mais rápido do que 60 km por hora. Por aqui a gente para, no próximo momento a gente vai estudar, tá? A respeito do tema 7. Bons estudos. E aguardem a atividade, ok? E postem no aplicativo o resumo dessa unidade para nós.